down in the description. Watch our Nightbot setup guide because you need to do that first. Down the left-hand side, we're going to click on Song Requests and then click on Auto DJ. There are three main sections to the Auto DJ ele pode literalmente destruir qualquer um de nós com aquela lâmpada. Music player with some controls. Não indo muito longe. É o Syndra, ele é um elfo, ele é esguio e tanto quanto perspicaz, se você não notou. Só que ele tá doido. Então a perspicácia dele é meio distorcida. Ok, Olga. Faça seu truque, encontre os caminhos, sei lá. Eu não tô enxergando a porcaria da lamparina, mas que droga. Olha você também, você tá aqui. Tá bom. E eu olho pra ela meio nervoso, da gente ter que ficar conversando e se ajudando depois da decisão que nós acabamos de tomar. Eu começo a revirar as coisas ali, procurando essa lamparina. Eu percebo essa tua feição desconfortável. É perceptível? Sim. Ok. Sim, então eu só reviro os olhos e eu fico assim. Olha, quanto antes da gente resolver isso, melhor, entendeu? Além disso, se você tem uma questão melhor do que ficar saindo por aí com um machado de ouro no meio do corredor, eu estou aberta a sugestões. Se não, por favor, me ajude. Ainda bem que você falou. Então, eu tava pensando, a gente junta, encontra ele, você paralisa ele com a sua magia, eu corto a cabeça dele, a gente pega a lança. Você é um garoto engraçado, mas não. Não é o que eu pretendo fazer no primeiro momento, pelo menos. Já vai ter morte suficiente do lado de fora dele. Tá bom. Então vamos encontrar a lamparina e parar de conversa, ok? Ok. É você quem tá falando. Eu não tô falando... quer saber? Eu continuo procurando as coisas. Certo. Eu continuo revirando lá também. Enfim, eu já me movo em direção à porta, eu dou uma espiada pelo corredor pra ver se eu não vejo nada que pudesse indicar pra direção que ele foi. E eu vou usar a herdeira dos caminhos pra ver se eu consigo começar a rastrear ele. Gente, vamos fazer uma pausa. Só um minutinho. Ok. Eu não tô conseguindo. Ô, Dante, pede pro bot sair, por favor. Olha, mano, eu acho que eu tinha sugerido essa habilidade, agora ela está sendo voltada contra mim. O feitiço se voltou contra o feiticeiro, por quê? Nunca fez tanto sentido. Eu só acho que você... Que é por causa que era você, talvez tenha pedido pra ele entrar no rolê. Eu acho. Espero que seja. Que eu não conseguia nem skipar nem nada, tá ligado? Será que era isso? Não, eu não consigo tirar ele, não. Eu não tenho a permissão ali. Eu que coloquei de volta. Por isso, entendeu? Antes, era essa mensagem que aparecia pra mim. Não sei se faz sentido. Então, pra ti... Entendeu? É que, tipo assim, a pessoa que dá o enjoy, eu acho. Caramba, que bacana, beleza. Eu acho, vamos fazer um teste. Ele não tá entrando nenhuma musiquinha. Agora entrou, tem que dar um espacinho entre o M, negocinho e o play, é isso? Bem que eu tava estranhando que não tinha a trilha sonora da discussão. Calma aí, a gente vai testando, vocês vão me desculpando qualquer problema hoje, nesse sentido. Porque ele é bem lesadinho, né? Ele é lerdo. Mas eu tenho aquele Fred Bolt lá que eu falei, eu acho que ele é um pouquinho mais intuitivo que nem os outros. Caso esse não funcione. Eu coloquei esse daí, mas eu não gostei por algum motivo. Peraí, deixa eu ver. Mas vocês estão ouvindo a música, não é porque eu tô ouvindo? Sim. Como que é os comandos desse outro? Se eu não me engano, eu não sei se é isso. Pera, eu tenho que só Gente, é exclamação, né? Isso. Ah, não, tá. Aqui, o desse é ponto e vírgula 2 vezes, e aí é tipo... Tenta usar ele pra nós.
Porque eu tentei e não deu certo. Eu acho que foi isso que eu tirei depois. Ué, ele realmente não tá funcionando, não. Ele não foi. Eu coloquei ele mais cedo, quando você sugeriu. Ah, então foi por causa disso. Enfim, mas vamos lá. Esse ah, não, mas ele não é pra ficar repetindo, né? Ele só começa do. É o repeat, né? Aí, será que é aquele igual o outro, que repete 2 vezes, daí é outra coisa? Tipo, um é só pra. Não tem repeat? Cadê? Repeat, restart, repeat. Ai, tá. Gente, que caos! Eu ainda avisei lá no grupo, né, que o Vitrola ia sair. Eu avisei. Sim, mas o Adri saiu junto, tipo, foi muito simultâneo, todos eles caindo. E isso eu achei doido, eu não sabia que o Hydra ia sair. Mano, que desgraça. Depois que o Grove morreu, Começou a caçar nada das mais bruxas, prestou na sabe? vida. É, Caça os bots. filha da mãe, velho. Caçar os bots. Isso é Bom, muito mas vamos ter as contagem daqui, qualquer coisa, só vocês me desculpem se eu pedir pra pausar alguma coisa nesse sentido, tá? Uhum. Bom, mas vamos voltar. Em 3, 2, 1. Vocês foram bem sucedidos nos testes de pesquisa? De encontrar? De percepção? Eu não passei, o Dante eu não sei se chegou a jogar. Dante. Só rolada, querido. Quer dizer, eu acho que eu não passei também, não. Não passei. Vocês investigam e simplesmente não se deparam com qualquer objeto que possa se parecer com o lampião já mencionado. O quarto, ele era um quarto, né, de visitas da casa do deus Hermes. E então existe ali ao redor além das 2 camas, o baú, mas é tudo com roupa de cama, esse tipo de coisa. Como se estivesse preparado para viajantes possíveis. E além disso, vocês não encontram nada. A gente tentou, né, Olga? Agora vamos fazer o meu plano. Beleza. E eu vou em direção à porta e eu me agacho, eu toco com a palma da mão no chão e eu vou tentar usar a herdeira dos caminhos pra localizar ele. Só, por favor, primeiro deixa eu tentar falar com ele de novo. E aí, se tudo der errado, você faz o... Eu concordo e tudo bem, Olga, se você quer tentar, mas se ele levantar aquela lança pra você, eu não garanto que eu não vá hesitar. Eu passei e eu acho que foi quase um extremo. Porque o extremo até 8 foi extremo. Olga, você pode escrever como funciona a sua habilidade, por favor. Eu me encaminho em direção à porta. Vocês veem a Olga se agachando e tocando com a palma da mão o chão. Eu fecho os olhos e eu começo a murmurar umas preces pra minha mãe, pedindo pra ela que ela, de fato, me ajude a encontrar os caminhos. Porque eu tô, nesses últimos tempos, me sentindo muito perdida. E eu preciso fazer com que as coisas se encaminhem pra direção correta. E nesse momento, a gente precisa encontrar o elfo. Então, assim que a minha palma toca o chão, eu abro meus olhos e eles estão enevoados, como de praxe. E à minha frente é como se uma espécie de aura etérea de névoa começasse a se formar, meio como se uma fumacinha fosse me guiando pro caminho que eu preciso ir. E enquanto eu estiver enxergando essa aura, meus olhos vão permanecer brancos, como se eu estivesse visualizando aquilo à minha frente. Ok. Vamos caçar o elfo. E em seguida eu vou retirar meu chicote e desenrolando ele da minha mão pra segurar ele com firmeza. Vou olhar de soslaio pro lance e vou avançar em direção aonde estiver me guiando. Elfo, ou melhor, Syndra,
No outro local, ainda no Olimpo, você caminha de um modo bastante característico, sorrateiro e falando sozinho. Aos seus olhos, você tem como companhia o seu amado Eric, que, com a mão sobre o seu ombro, meio que te impulsiona para a caminhada. A cada passo em que vocês dão, você se sente mais e mais junto dele, como se mais e mais estivessem próximos de ter uma vida feliz, de fato. É quase como se houvesse esperança. Mas antes disso, você sente a necessidade de fazer algo. Você sente a necessidade de ir a algum lugar. E eu gostaria de saber, em específico e exatamente, dado que você sabe e você tem, o que você quer fazer agora. Qual é o seu desejo? Não. Tenho as minhas pretensões relativas a tudo o que comporta essa situação vigente. No entanto, eu tenho contas para acertar. Eu, com o canto dos meus olhos, observo a figura que me acompanha, Eric, com certa devoção. Eu falo: Você me disse que você jogou na minha cara que eu não estava com você nos momentos mais errados da sua vida, não? Talvez se você não tivesse me deixado para morrer sozinho em Midgard. Talvez, sim. Enquanto aquelas prostitutas tentavam me estuprar. E depois eu fui assassinado e você jogou na minha cara que eu... É muito legal poder falar isso agora. Eu não falei isso da última vez porque eu não queria que você se machucasse, mas agora que você é só uma ilusão da minha cabeça, eu não preciso me importar sobre como você sente sobre isso, certo? Conforme você caminha pelos corredores da mansão de Hermes, você se depara com muitas salas abertas. Algumas preenchidas por itens provavelmente furtados, dado as múltiplas, a grande variedade. Então você se depara basicamente com um grande arsenal de um ladrão. Com tudo que um dia foi roubado e esquecido, ou mesmo perdido. Itens deixados para trás. Itens que ninguém se lembrou de levar para casa. Você vai passando de um lado para o outro, com essas portas entreabertas, se deparando com essas coisas todas, além de, claro, os muitos quartos e banheiros que preenchem essa casa de um tamanho surreal. Ao longe você consegue ainda ouvir os sons, o vozerio dos campistas. Vozerio com o qual você se acostumou lá no Valhalla. Mas aqui ele te soa um pouco... Ele te incomoda, basicamente. Me dá um teste de vontade. Ok. Vamos evocar um acerto de contas. Foi. Sandra, apesar desse desconforto, você consegue prosseguir. E eu gostaria de saber pra onde? Especificamente. Eu tô no achados e perdidos aqui. Você está num corredor com as portas abertas, tem banheiros, quartos, salas. Ok. O Sandra, ele sorri, quase com um certo escárnio. Ele mantém a lança sobre os próprios ombros, enquanto ainda assim mantém as mãos firmes sobre o cabo. Ele caminha realmente suando céus, pensando. Apesar de talvez a essa altura ter uma luz para onde ele possa ir. Ele vai seguir. Eu vou seguir em direção ao cerco.
Vamos evocar um acerto de contas, Dana. Devo dizer. Ok. Gente, eu não ouvi. Eu falei, tipo, você tá me ouvindo? Agora sim, mas pra mim ficou muito ruim do nada sim. nas travadas. Eu acho que é a minha internet, desculpa. Eu falei, tipo, vamos evocar um acerto de contas, Dana. Desculpa. E aí, tipo, ou devo dizer, Rock. Basicamente. Ótimo. E... Bom, como especificamente você pretende fazer isso? Eu gostaria de me guiar pelos cantos mais estreitos, assim, do Olimpo, desse canyon. Sim. Decente, gente. Eu tenho muita furtividade, gente. Tomara que dê. Peraí. Foi. Também. Nossa, eu tirei 2,51. Tô cachaceiro. Sandra, você caminha se esgueirando para fora desses corredores, desce então uma curta escada, o que é estranho, dada que você notou a existência de muitos outros andares entre o que você se encontrava e o primeiro andar, na verdade, o térreo, né? E talvez seja apenas mais um dos efeitos, né, desse cenário todo. Quando você chega ali embaixo, existem muitas caixas espalhadas de um lado para o outro, contendo muitas armas, muitos equipamentos, variados, obviamente, porque trata-se de um local de organização para essa guerra que está por vir. Você se depara com a Tierra desse caminho, filha de Hermes, manuseando, além da prancheta, um conjunto de armas sobre a mesa. Ela parece tomar nota de cada uma delas, e ela tem o senho franzido e bastante preocupado, aparentemente. Você nota que, enquanto ela escreve, depois de escrever, ela para, ela olha para uma espécie de amuleto que se encontra sobre essa mesa, logo ao lado desses itens que eu mencionei. Você nota que trata-se de uma espécie de pingente, né, de um colar, feito com um cordão simples e um pingente de madeira. Como se fosse um pequeno tamborzinho, sabe? Que tem entalhados alguns símbolos. Ela olha atentamente para aquilo, enquanto anota, então ela vai desviando a atenção dela por vezes daquele item para anotação, para as armas, e ela vai encaixotando, passando para o lado, e assim por diante. Auxiliando todo esse processo, você se depara com o Valentim e o seu irmão Vincent, que distribuem as armas aos demais. E enquanto eles fazem tudo isso, você nota que existe grande velocidade em tudo. O exército ele está sendo muito bem equipado e muito bem preparado para o que quer que seja por vir. Você então se esgueira, como já mencionei, por entre os sofás, por trás das caixas, desviando de pilares e estatuetas de serpentes, até alcançar a porta. Você a atravessa, passando. Deixa eu usar um ederzinho do antiquário, Bruno. Tudo bem, manda. Colarzinho, velho, vocês precisam, pô. Foi 97. Eu queria muito ter tempo pra olhar pra isso, mas infelizmente eu não tô muito com cabeça, eu acho, pra analisar isso. É uma pena. Deste modo, você prossegue, como eu mencionei, justamente nos termos que eu mencionei. E quando você chega à porta, você se depara com um sujeito de uma pele branca. Ele tem um pouco de sardas, mas você nota que seria mais sardas por conta do sol, sabe? Não que seja algo natural dele, é como se tivesse sido queimado pela temperatura. Enfim. Ele veste uma camiseta, um moletom muito largo, com bolsos bem grandes. E os dedos serelepes brincam com um item. Antes de escrever o item, é válido mencionar que ele tem os cabelos cacheados, num castanho escuro e um ar muito jovial. O que é, né, acentuado pela calça rasgada sobre o All-Star. O All-Star, em específico, tem nas suas laterais
pares de asas douradas. Assim como o símbolo da Nike. Da Nike. O símbolo da Nike é ótimo. Assim como o símbolo do All-Star, né? Estrelinha. E o que existe entre os seus dedos é basicamente um caduceu. Patrocínio da. Gente, é roubado, entendeu? É falsificado, vocês entenderam a graça da coisa? Mas poxa. O Sandra caiu. Bom, enquanto isso, Dante e Olga começam uma caminhada por esse mesmo trajeto, obviamente com um tempo de atraso. E... Eu dei marcadinha. Desculpa, por favor. Eu tinha ouvido que alguém chegou com All-Star, que tinha pares de asas, uma coisa assim. Exato. A tentação de meter uma lâmina do caos e pegar o bagulho. É sobre isso, né? Pares de asas e brincando entre os dedos dele, né? Ele tem um caduceu. Basicamente um cajado adornado por duas serpentes, uma vermelha e outra verde, que parecem discutir, conversando algo sobre, sei lá, o quanto esse povo tá mexendo na casa, ou algo nesse sentido. Elas parecem até querer se mordiscar por vezes enquanto discutem a importância ou não daquele bando de gente ali dentro. De quem se trata esse sujeito? Ele é o que eu te mencionei. Um nome. Tipo, eu conheço esse cara? Já vi ele em algum momento ali? Eu me aproximo por hora, eu franzo enquanto eu percebo esse cajado. Isso é um item mágico? Tipo, o que é isso exatamente? Sim. É nitidamente um item mágico. Extremo de herdeiro de antiquário. Uma análise rápida daquilo te faz notar que se trata de um objeto com um grande contingente de poder. Na outra oportunidade, você viu Olga trazendo um raio que tinha dentro de si o poder de um deus. E você poderia facilmente dizer que esse item tem esse mesmo potencial. Obviamente em um nível abaixo, mas existe ali o poder de um deus. Um símbolo, um atributo físico de uma divindade singular. Okay. A figura olha pra você e não há furtividade que consiga te fazer escapar desse olhar. Ele franze o senho. Aí! Qual é? E ergue uma das sobrancelhas. Oi. Que tu tá levando aí? O Sandro, tipo, ergue os ombros pra cima. Do que você tá falando? Você tá levando uma lança. Isso foi devidamente registrado? Não que eu goste de registros, mas eu estou sendo obrigado. A gente tá numa guerra. Esse armamento não vem daqui. Seguinte. Vamos tá registrando? É sério. A Terra não gosta que as coisas saiam do controle. E eu sinto um cheiro muito familiar vindo de você. Do que você tá falando? Um cheiro muito... Ele olha para as serpentes. Eu não sou uma menina. E aí a outra cobra vermelha ri. Você é assim, George. Uma menininha. E ele replica. Cala a boca, Marta. E o sujeito dá um afago nas serpentes pra fazer você não fica tipo... Esse cajado que você tem em mãos, do que se trata? Parece portar algo divino aí dentro. Isso é interessante. Olga, Dante. É nesse instante que vocês chegam à base da escada. E sem necessidade de procurar, vocês se deparam
com a dupla conversando distraidamente na margem, na porta. Obviamente que o que chama a atenção mais ainda é o item que ela segura. E é justamente sobre isso que o Deus comenta. Eu pedi que eu me distraio, velho. Isso aí é estranho, tá ligado? Você não deveria estar mexendo com isso aí não, hein? E ele vai segurar a lança. Mas antes que o Simon responda, Como assim a lança? Assim que a gente adentra o local e eu percebo a presença do elfo, eu dou um passo eu não me movimento, eu paraliso onde eu tô e eu encosto a minha mão no Dante e eu faço o sinal com o indicador pra que a gente permaneça em silêncio, pra que ele não perceba a nossa presença ali. Aí eu quero me aproximar dele e sussurrar: Será que eu tento paralisar ele? E aí a gente tira a lança? Só por precaução. Aproveitar que ele tá distraído. Eu olho aquela situação e, mais do que o Syndra, agora eu tô um pouco nervoso com o Hermes. Ou melhor, o que aquele homem tá fazendo ali? Eu olho pra Olga e eu faço que sim com a cabeça. A névoa tem agora, não acha? A névoa? Olha, eu tento paralisar o elfo e você tenta tirar a lança? De uma forma que você não acabe morto no processo, de preferência. Eu abro um sorrisinho de lado e faço que sim com a cabeça. E só espero ela concordar pra gente continuar a nossa missão. Enquanto isso, o Deus aproxima a mão do cabo da lança, observando Bruno, os tem uma olhos do pergunta. Simon. Tipo assim, posso te explicar como exatamente o Simon tava segurando o que eu descrevi? Tipo, ele tava assim, com ela sobre os ombros e segurando as duas bases, tá ligado? Tipo, como que ele pegou isso? Amiga, Sim, eu não do falei nada. que ele pegou. Eu literalmente acabei de falar e repetir que ele está aproximando a mão do cabo da lança. Calma. Ah, tá, então eu vou desviar. Calma, meu bem. Eu vou acalmada. Eu estou acalmada. Eu Não saio teste de agilidade. Contra um teste de furto do Deus. Na verdade, eu gostaria de dar um teste de Usado. raido, de spell. Eu quero usar um teste de spell. Posso usar porque eu vou usar raido. Porque assim que eu me virar, eu provavelmente vou ver a figura dos malucos me querendo me perseguir, não vou? Amigo, você sabe que você vai ter que invocar até você invocar. Ele já pegou, né? É Deus da trapaça isso aqui. Não é brincadeira, meu bem. Assim, eu É vou o te Deus dos ouvir. ladrões, aliás. Ai, nossa, eu devia ter feito um de Hermes, né, em vez de Joy Festo. Putz. Caralho, Bruno! Agilidade. Ah, não foi! Filho da puta, mano, eu vou matar esse maluco. Roubou minha lança. Que desgraçado. Roda um D20. Minto, um D100. Um D100. 40. Tá. Sandra, tipo, ele, inclusive, assim, ele tá segurando com força o O carro. Deus, ele aproxima. Amiga, isso não é um problema pra um Deus, acredite. Ok. Não mesmo, tá? Esse filho, Mas, meu Deus! Que é, ódio! ele aproxima a mão do cajado e é quando uma vozinha te chama, vindo de fora da casa. O Deus, Hermes, procura por essa voz com o olhar e é quando ele se depara com Apolo. O Apolo, ele se aproxima e questiona algo sobre ele ter um estoque de aspirinas. E agora você pode me dar um teste de agilidade contra o teste de agilidade da Olga e do Dante. Foi um extremo. Passei. Eu também. O Deus olha na direção daquele segundo que se aproxima, também com um ar muito jovial, os cabelos dourados lhe caindo quase por sobre os ombros, né? Eles são meio longuinhos, etc. Enfim. Ele tá com vestes de um adolescente qualquer e com a estampa de alguma banda de rock. Ele começa a conversar com Deus e antes que o Deus pudesse minimamente falar, olha aqui, olha isso aqui, você conhece, ou algo nesse sentido,
Simplesmente não existe mais a quem perguntar. Não existe mais elfo, não existe mais lança. Apenas um vazio no vão da porta, que agora é perseguido por Dante e Olga. Dante e Olga? Assim que o Dante confirma o nosso plano, eu me aproximo, eu movo uma das minhas mãos, eu abro a palma e eu vou tentar conjurar um feitiço de paralisia pra paralisar o Syndra antes do Dante se aproximar. Amiga, não. Você precisa. Você não consegue usar um teste de paralisia agora, porque você falhou no teste de agilidade. Tá, então... Antes que você pudesse se colocar na posição de fazer um feitiço, o Syndra já havia fugido pela tangente ali. Vocês conseguiriam se ele não tivesse tirado um extremo, obviamente. Entendi. Agora, o Syndra já se encontra no pátio externo daquela casa, bem ao lado do precipício já conhecido, né? Que são as características desse novo Olimpo. Uhum. Tá, então assim que eu percebo que ele tá fugindo, eu olho pro Dante, mas que droga! E eu vou começar a correr atrás do elfo. Pera, só uma coisa que eu não entendi. A Lança e o Hermes e o Apolo, eles foram pra onde? Assim, eu me perdi nesse ponto. Não, meu bem. O Syndra e a Lança sumiram. O Hermes e o Deus ainda, e o Apolo ainda estão conversando. Tá, mas ele não conseguiu usar raio, né? Ele continuou com uma velocidade normal. Eu tirei no extremo. Eu tirei um 4, meninos. Eu estou na velocidade da luz aqui. Você tá vendo? Eu fui andando sentado num brau. Eu olho pros deuses ali, você entendeu? Eu falo, ajudem, por favor, Olga, sombras. Vai pelas sombras. Eu vou só assentir pro Dante e eu vou me jogar pras sombras pra tentar chegar mais rápido no Syndra. E eu falo pros deuses. Ele tá com uma lança de meteorito e ele tá doido. É nesse instante que as coisas ficam ainda mais complicadas. O que é mais importante? Uma guerra ou uma lança de meteorito? Pergunto isso porque na oportunidade em que você grita Olga, você nota a aproximação de uma segunda mulher, no caso, né? Que você era a única até então. E essa garota que se aproxima, vestindo uma jaqueta vermelha por sobre a camiseta de acabamento meio sangue, e dois coques assim na cabeça, ela se mostra presente pelo som dos brincos em formato de runa se batendo ali. E ela olha pro Deus, para ambos os deuses. E ela diz: nós temos um grande problema. Um garoto falou que eles estão chegando. Nós temos 30 minutos. Na verdade, agora só faltam 20 minutos. É sério. E os deuses se entreolham, quase como se desejassem falar: meu Deus, mortais, parem, mortais, de chamar nossa atenção. Mas talvez eles se lembram da ocasião. Eles se entreolham, olham na direção da Olga e podem prosseguir, Olga e Dante. Eles não falam nada, por hora estão um pequeno bug, dá um tempinho enquanto eles processam. Bem, então parece que a gente tem dois grandes problemas, porque é um elfo doido, uma lança do caos dentro do Olimpo certamente não é uma coisa boa. A gente não quer que as pessoas comecem a morrer no meio do nada. É claro mesmo, a gente tem que resolver esse lance aí. Aquela arma, afinal de contas, ele suspira. Pelos deuses, digo, pelas vacas roubadas. Ele sai correndo atrás do elfo. O Apolo olha pra Rowan, afirma com a cabeça e diz algo sobre chamar os demais. E assim os dois partem pela lateral. Dante e Olga. Eu vou aproveitar então que o Dante tá perto de mim pra pegar ele junto comigo e usar a névoa pra gente se teleportar, pra tentar matar tempo. Perfeito. Syndra, você está numa corrida frenética no meio, diante daquele grande precipício ao seu lado. Existe uma pequena mureta. Na verdade, o termo certo não seria a mureta. Eu esqueci o nome adequado pra isso. Sabe aquelas laterais de varanda, assim? Não é uma muretinha, tipo, tem uns desenhos, etc. Esqueci o nome. Enfim. Em algumas partes elas têm isso, em outras não.
outras partes são vinculadas por pontes e... poderia ser... Exato, um balaustre. E outras são... Existem passagens, né, que conecta as partes de elevações, né, que existem no centro do canyon. Então, assim, não é uma coisa, apenas um grande buraco. Existem algumas, no meio dessa vala, algumas construções, sabe? E pilares de terra e etc. Enfim. Eu gostaria de saber o que tu fazes. Assim, eu acabei de sair, eu tô numa beirada, assim, tem um balaustre, aí tem, tipo, abaixo desse balaustre construções, tipo, locais, né? Vamos lá. Vou resumir e aí vocês todos prestem atenção que é o cenário do Olimpo. O Olimpo, ele se encontra no interior de um canyon, como já mencionado. É uma elevação irregular, então mesmo dentro desse canyon, que é uma grande vala, existem montanhas, digamos assim, sabe? Existem aqueles grandes pilares de terra e areia, enfim. Existem construções tanto nessas elevações que existem no meio do canyon, quanto nas bordas, que é onde mais tem. E existem pontes que conectam as calçadas, digamos assim, dos dois lados do canyon a essas elevações no centro, sabe? E assim meio que ligam um lado ao outro. Deu pra entender? É como se fossem pontes que permeiam ali o canyon conectando um lado ao outro. A questão dos balaustres é que, em algumas parcelas dessa varanda lateral em que você se encontra, aí diante do precipício, existem essas pequenas proteções. Por vezes não, por vezes sim, enfim. Esse é bonito esteticamente. Existem aberturas por entre essas montanhas? São montanhas pequenas, digamos assim. Tipo, não são grandes... Não é muito volumoso, tá? Imagine como... Mas existe como passar por lá, porque essas pontezinhas, elas se conectam, esses montes no meio, fazem, assim, uma virada e alcançam o outro lado. Assim, eu gostaria, tipo assim, eu não sei se existe essa possibilidade, mas o caminho que mais houverem obstáculos para que eles me alcancem, nesse sentido de, tipo assim, de aproveitar esse cenário estreito, esse cenário como falar mesmo? As tentações, não sei. Se eu puder me enfiar no meio delas, assim, e ouvir, assim, se eu souber que há saída, sabe? Tipo, eu vou pedir pra vocês três furtividade? Um teste. Não, eu vou resumir tudo a um D100, porque já tá ficando tarde. Então eu vou resumir tudo a um D100. Ou o Dante, ou a... 8. Putz. Eu achei que era todo mundo. Mas se for uma furtividade, é um extremo 8. Não é uma furtividade. É um teste de resumo. Aprendi com o meu velho mestre de RPG que isso facilita muito as coisas. Não, mas então Mas, diferente do meu mestre de RPG, eu gosto dos números baixos. E eu já havia pedido alguns testes assim, né, pra vocês. Enfim, quanto mais baixo, melhor, tá bom? Quanto mais próximo do zero, mais fracasso. Do zero, eu digo 0, tá? 100, enfim. Bom, podem escrever como vocês procuram pelo Sandra, por favor. Ou se vocês gostariam de pontuar algo que, porventura, venham a fazer nesses próximos 20 minutos. Talvez procurar ali no meio ou algum deus em específico. Podem ver. Tá, só me diz uma coisa, onde é que a gente apareceu depois que eu usei a Umbracinese? Provavelmente na parte externa do Olimpo, né? Na parte externa da casa, que é, como mencionei, essa pequena varanda com conexões às outras partes do canyon e a outras calçadas que contornam todo ele. Tá aí, nesse instante em que a gente reaparece, a gente ainda tem visão do elfo fugindo à nossa frente? Não. Mas então eu vou ter que jogar de novo o Herdeiro dos Caminhos se eu quiser rastrear ele e continuar vendo. Exatamente, mas como nós resumimos tudo, a sua rolagem, você não vai encontrá-lo pelos próximos 20 minutos. É essa a função da rolagem, entendeu? A corrida. Eu olho pro Dante assim, mas que droga, eu perdi ele de vista, o que a gente faz? Eu reviro os olhos. Tá, vamos. A gente tem que ir pra guerra.
Ele vai recobrar a consciência, com certeza. É o Syndra, ele não vai deixar a gente na mão, né? Eu olho na direção do Syndra, eu olho na direção do Dante. Bem, talvez a gente devesse se separar. Pessoal, para que vocês tenham noção do que eu mencionei, vocês podem ter. Eu mandei 2 imagens para vocês meio que se inspirarem na hora de construir a imagem do Olimpo na mente de vocês, tá bom? É mais ou menos aquele esquema. Obviamente, a segunda imagem ela é na parte mais inferior, porque o Olimpo ele se mudou recentemente e ainda está em construção. Então, na parte mais próxima do submundo existem alguns itens para tanto, etc. Mas na parte mais superficial, vocês só se deparam com essas as construções, as casas em estilo grego antigo, outras nem tanto, mais modernas, encaixadas nessa margem, e assim, esse estilinho aqui, tá bom? Mestre, me diz uma coisa, qual direção é a mansão da Nyx? Pra baixo. Até o Tártaro. Tá, mas pra onde o Syndra tá indo, é a direção oposta? O Syndra tá indo pra cima. Elfo. Eu me viro na direção da onde eu acho que o Syndra foi, eu volto em direção ao Dante e... Ele tá com a nossa única chance de destruir o Felipe. Quer dizer... Bem, talvez a gente não precise de fato destruí-lo, só precisamos... Não se preocupe, eu vou pegar a lança. Eu perdi ela, eu pego ela de volta. Você procura o Mason ali, avisa que eles estão chegando, se é que eles já não sabem. Garanta que todo mundo fique vivo até eu voltar com a lança. Eu fico um tanto quanto dividida de deixar o Dante ir atrás do Syndra sozinho. Mas realmente tinha muita coisa em jogo, eu precisava encontrar ali o Mason, tinha uma guerra que tava estourando ali na nossa porta e... Ok, confiança, né? Prometa que vai voltar vivo com o elfo, por favor. E em seguida eu dou as costas pro Dante. E antes disso eu vou pegar o meu colar do Grimório e eu vou deixar com ele. Você tem que me devolver. E eu vou dar as costas e vou tentar invocar o Ragnarok pra montar nele mais rápido em direção. Eu vejo a Olga falar aquilo e eu abro um sorrisinho quase involuntário, como quem acabou de ganhar o melhor presente do mundo. Não se preocupe, o Syndra vai voltar bem, e eu vou trazer a lança, e eu pego o colar do Grimório. E isso daqui também. E me desculpa pelo que eu falei antes, eu não queria ter dito isso. Eu lanço um olhar pra ele, eu quase dou um passo na direção do Dante, mas eu paro e eu assinto positivamente. Tem muitas coisas que eu não gostaria de ter falado também. E em seguida eu dou as costas, eu invoco o Ragnarok. Quero em direção à galera. Eu vou partir correndo ali naquele labirinto de passagens pra achar o elfo. Perfeito. Vocês, então, optam por se dividir e definitivamente o fazem. Ao passo que o Dante ele ruma a superfície ou pelo menos nas partes mais altas, para se encontrar com o Syndra, a Olga, ela segue, depois de invocar o Ragnarok, a direção dos seus companheiros. Demora cerca de 5 minutos para que ela possa finalmente encontrá-los. E quando o faz, vocês já se encontram em uma espécie de pátio circular diante de uma das principais construções do Olimpo, que é a Sala dos Tronos. Vocês se encontram ali e se deparam com os símbolos de cada um dos 12 deuses ao redor, né, incrustado no piso, e na parede do Quenya vocês se deparam com a grande entrada, uma construção de fato monumental. Talvez utilizando da mesma perspectiva e da mesma arquitetura que os próprios nazistas, a Hades fez questão de que fosse tudo muito grande, de modo que qualquer um que pisasse ali se sentisse inferior. E é isso que vocês se sentem diante das construções desse Olimpo. Vocês então se encontram, a Olga indo na direção procurando por eles, e a Lin e o Mason talvez procurando organizar as coisas, mas isso quem vai nos contar são eles. Lin e Mason, resumam para nós os últimos 20 minutos de vocês.
partir do Mason. Os últimos minutos, desde que a gente saiu correndo daquela Exatamente. elevação do Canyon, né? Uhum. Beleza. Recapitulando, a gente saiu de lá com a intenção de contar pros outros que a guerra estava acontecendo. Então eu acho que a primeira coisa que a gente faria é ir buscar alguma autoridade, alguma pessoa que pudesse falar por todos e avisar que em menos de 30 minutos, em menos de meia hora, em poucos instantes, aquele lugar estaria tomado por guerra e as tropas dos nossos... as tropas de vários acampamentos, vários lugares, eles estariam ali, querendo atacar e destruir tudo. Então, quem exatamente a gente poderia procurar? Talvez a Astrid? Ou a Astrid não estaria em condição ainda por causa da... Eu votaria em catar a Astrid, tipo, achar ela... Primeiramente, a primeira entidade divina que a gente encontrasse, eu imagino que a gente usasse pra dar esse aviso e também, tipo, reforçar a ideia de tentar fortificar a barreira pra não deixar ninguém entrar. Eles estão cientes da ameaça do Philip, né? Então, ressaltar que, tipo, o Philip quer que eles quebrem a barreira pra que ele entre. Então, dar esse aviso. Em seguida, a gente catar a Olga e o Dante, imagino que a gente não encontre, e passa pra achar, procurar a Astrid também. Eu queria, tipo, sugerir falar com a Psique pra tentar, de algum modo, conectar a gente ao pessoal, porque a gente simplesmente não achou eles. Tipo, meu Deus, onde é que eles estão agora? Olga? Nesse momento, eu me encontro com eles? Exatamente. Ok, assim que eu avisto de longe o Mason e a Lynn, eu puxo as correntes do Ragnarok e dou um rasante na direção deles. Automaticamente eu salto pra fora do lobo e eu falo, a gente precisa se preparar, mas tem um probleminha. Desculpa. Eu não sei onde é que tá a Astrid, eu não encontrei com ela, não encontrei e... Bom, o Sandra deu uma surtada e... Agora ele tá com a lança. Ele engoliu em seco. Como é que é? Que você Como quer vocês dizer deixaram que isso uma acontecer? surtada? Pois é, rolou alguns probleminhas e ele fugiu com a lança e... Não se preocupem, o Dante vai recuperar ela. Sozinho? Que ótimo momento pra isso acontecer. Ai, meu aperto de cabelo hiper nervoso. Olha, deem um voto de confiança, ok? Ele vai conseguir. E a gente tem outras coisas pra se preocupar, tem um cerco se formando lá fora e a gente não tá preparado, a gente precisa manter as coisas o melhor que a gente pode e depois tentar ir pra mansão da Nyx. Se o Felipe entrar, é pra lá que ele provavelmente vai. Espera. Como assim o elfo surtou? O que aconteceu com o Syndra? O que exatamente ele tá pensando? Ele tava alucinando, ele tava tentando beijar a lança, achando que era o Eric. E a gente chegou bem na hora e rolou uma confusão e ele acabou pegando a lança e fugindo. Sobre vocês, a cúpula celeste agora é preenchida por aquela tonalidade vermelho sangue. Mais e mais, o dia parece nascer. Obviamente um dia sem sol. Obviamente, do mesmo modo que a noite foi sem uma lua. A atmosfera do cenário é toda engolida por esse oceano vermelho. Cada construção, cada pilar, cada partícula do Olimpo feita de mármore agora reflete aquela luz. Luz que não tem literalmente de onde vir, mas apenas vem. E adentra pouco a pouco, tomando o campo de visão de vocês e os mergulhando num presságio perpétuo. Olha, eu acho que a gente precisa focar, entendeu? Acho que desde o princípio tudo é sobre confiar uns nos outros, então confiem que ele vai trazer o Syndra de volta enquanto a gente resolve essa parte. A gente tá sem tempo. Cadê a Astrid? Todo mundo resolveu desaparecer agora. Se a gente tá sem tempo, então faremos de tudo pra ganhar um pouco mais.
Ok, a gente precisa Mas- dar um jeito de se comunicar. Ah, merda, será que Isso não o vai Felipe... funcionar à distância. Será Pessoal, que o Felipe dominou a cabeça do Syndra? todo mundo pro astral agora, por favor. Mason, eu toco no ombro dele. Confia que o Sally também vai sair dessa, entendeu? Seja o que for que estiver acontecendo, ele vai voltar de alguma forma. A gente precisa confiar nos outros agora, então cada um vai ter que fazer a sua parte. Que Tudo bem, mas e a lança? Enquanto vocês conversam, balela, ou não, outras pessoas se atentam a outras coisas. Correndo pelos degraus, deslizando por sobre as passarelas. Os semideuses já se encontram de prontidão. As armaduras revestem os seus uniformes costumeiros, em laranja e roxo. Assim, eles vão de um lado para o outro, ao passo em que vocês ouvem o aumento daquele som característico, do metal daqueles revestimentos se contrapondo, das lanças, das espadas se contrapondo aos escudos, como numa forma de aquecimento, e esse último ato em específico vindo, por certo, do acampamento Júpiter. Vocês também conseguem ouvir o trotar. Sim. Cascos, de um lado para o outro, indicando a chegada de grandes companheiros de guerra de nosso querido Kiron, os pôneis de festa. Trajando as mais diversas roupas, como jaquetas e camisetas multicoloridas com o título de seu clube, os centauros agora permeiam aqueles veios de mármore que unem os lados do canyon. E assim, vocês notam que a conversa fica cada vez mais dificultosa, cada instante mais inoportuna. Prossiga. Peraí, tô entrando no astral. Ok, então, o que a gente faz agora? A gente vai procurar a psique? A linha acende. A gente pode tentar arranjar um jeito de se comunicar. Isso não vai dar certo se a gente tiver a distância. Eu estendo a minha mão pra te subir no Ragnarok e eu olho pro Mason. Mason, então você procura a Astrid. Pode deixar. Então eu vou novamente puxar as correntes pra que a gente... Eu pulo no Ragnarok porque eu tinha descido. E vou puxar as correntes pra gente procurar a psique. Vocês têm 10 minutos. Eu preciso que você me dê um teste de percepção, um teste de inteligência e um teste de agilidade. Nós duas? Ou inteligente ou percepção. Tá. Para aqueles que querem encontrar a psique. Ok. É lá no astral, né? Pode ser. Passei. Primeiro de inteligência. Ou percepção. Tá, passou a inteligência. Vamos agora de agilidade. Eu tô no Barracas, então posso usar a agilidade dele? Sim, claro. Olha, agora foi a minha vez de ficar no vácuo, né? Ok, o Barracas tá indo. Perfeito. Talvez vocês tenham, ali no caso, tenha ouvido algo sobre a localização da psique em algum momento. Isso porque, como alguns outros deuses, com essas capacidades mais de suporte, estão se organizando em barracas na parte superior daqueles picos que contornam o canyon. Nesses postos de auxílio, você provavelmente, pode imaginar que você possa encontrá-los. Então, depois de chegarem ali no centro do canyon, distribuir a informação de necessidade de se organizar e etc., vocês vão meio que voltar para aquele ponto inicial em que vocês mesmos estavam. Percebe, Lin? Lá na margem do Olimpo, de fato. Porque nas encostas das montanhas existem essas bases de apoio rodeando todo o Olimpo, toda a circunscrição ali. Vocês gostariam de falar alguma coisa durante a travessia, a caminhada?
Eu imagino que a gente. Quer dizer, a Lin, pelo menos, ela não fala nada porque ela tá. Ela fez esse carona com ela, porque eu não vou deixar ela correndo. Mas no caminho, eu não vou falar nada porque eu tô realmente muito concentrada em chegar o mais rápido possível. A gente não encontrou, né, a Psique. Então eu vou continuar também tentando avistar ela da onde tá enquanto a gente retorna, sem falar nada também. Um A tanto gente quanto não acha quando a preocupada. gente... Oi? Tá, se a gente não acha ela, a linha ela dá uma parada assim com barracudas onde ela acreditava, tipo, que a deusa estivesse e ela. Ai, que droga! Ela ao menos encontra alguém pra pedir informação, ó. Gente, é uma coisa que realmente não falta nesse momento. O vozerio, ele é muito notório e rouba completamente a percepção de vocês, no sentido, na auditiva ao menos, né? Tá, então eu poderia usar a Deus dos caminhos pra poder tentar localizar a deusa. Eu quero fazer uma coisa enquanto isso também. Eu quero ordenar pro barracuda e dar um rugidão. Eu posso? Pode. O que eu rolo pra isso? Ele só ruge? Nada. Só gostaria de saber exatamente o motivo e como. Eu quero chamar atenção, já que, tipo, eu imagino que a Lin fica, tipo, tentando falar aleatoriamente, só que, tipo, se ela não tá sendo percebida, ela vai dar um rugidão e... Não, ela não, barracudas. E... Ali rugindo, velho, caralho. Que mete. Não, para! E daí ela, tipo, depois de conseguir chamar atenção, ela fala, ela meio que pergunta, assim, com uma voz autoritária, onde tá a deusa Psique? Todos, que quando você faz isso, obviamente você ainda tá na parte, não na parte completamente exterior, né? Imagino que esteja ainda nas passarelas que eu mencionei ali, né? É isso mesmo? Só me confirma. Perfeito. Então quando você faz isso, você nota que os conjuntos de pessoas ali, eles paralisam, né? Quando não você, né? O Barracudas. E eles olham na sua direção e o primeiro da fila, utilizando uma camiseta roxa, aponta o dedo na direção de uma das montanhas mais à frente, próxima na verdade. E você nota ali uma cabaninha, uma tenda ali em cima, agora sendo iluminada. Uma tenda branca sendo iluminada pelo vermelho do céu, é claro. E aproveita a oportunidade para facilitar um pouco dessa travessia, que antes tinha muita gente se metendo na frente, agora com essa pausa que você obrigou todos a fazerem, você consegue granjear aí um pouco mais de espaço para correr na direção desejada, que é o que vocês fazem. Vocês correm até alcançar a base, e isso já é quase tarde demais, no sentido de que depois daquelas montanhas já se formam os grupos, as fileiras de exército, nas quais vocês aparentemente não querem fazer parte. E quando vocês, enfim, meio que circulam, né, essa subida da montanha na direção dessa base, vocês se deparam com a presença de uma deusa. Bom, na verdade não só uma. Junto com um grupo de semideuses, aparentemente, do acampamento Júpiter, se encontra Willow segurando o seu sapo exótico. Ao lado desse grupo existe outras figuras, né? E essas vocês notam que se tratam dos deuses que eu mencionei. Vamos lá. A primeira figura que vocês notam é de um homem com um sorriso gentil, com rugas ao redor dos seus olhos cintilantes, um cabelo curto e grisalho e uma barba muito bem aparada. Ele usa um jaleco branco por sobre um terno e um estetoscópio lhe caindo assim pelo pescoço. Esse sujeito, Asclepio, empunha um bastão preto polido com uma piton verde viva de olhos amarelos, muito similar ao caduceu visto anteriormente. Ele olha na direção de vocês enquanto coloca aquele caduceu no bolso do jaleco e as questiona. Bom dia, vocês por um acaso precisam de algum tipo de auxílio?
E logo atrás dele vocês se deparam com uma mulher que também tem esse ar divino. Ela tem uma pele bronzeada, os olhos castanhos e os cabelos loiros. Ela é extremamente linda, ao ponto de vocês até poderem se questionar se talvez ela seja mais bonita do que Afrodite. Ela usa uma roupa muito leve e quase transparente. Mas não é nada muito vulgar. Eu digo no sentido do aspecto dela. E é bem colorida. Mas o que chama mais atenção é o que existe nas costas dela. Com essas mesmas características translúcidas, um conjunto de asas, um par de asas, como o de uma borboleta, que também com múltiplas cores espalhadas por ela, e é de fato uma coisa belíssima. Aqueles mais entendidos de mitologia conseguem diagnosticar quem é. Trata-se de Psique. Podem reagir. Assim que eu avisto e reconheço a deusa, eu vou em direção a ela, eu acabo até ignorando quando aquela outra deidade tinha oferecido ajuda, e eu apenas tento não gastar mais tempo. Eu me aproximo dela e eu falo: a gente precisa de ajuda. Você acha que tem como conectar a nossa mente com os demais arautos? Arautos? Ela olha pra você, franzindo o senho, e ela tem um olhar gentil e belo que, por algum momento, você até pode pensar, tipo assim, será que eu estou encarando demais? Será que eu devo desviar o meu olhar? Mesmo pra você, Olga. É uma sensação um pouco desconfortável de se deparar com tamanha beleza. Eu tenho que ir em seco, assim, meio que desvio o olhar, assim, sacudo a cabeça, assim, porque eu tô focando nas coisas erradas. E eu... isso! Quer dizer, não, quer dizer, a gente tem algumas pessoas que a gente precisa conectar a mente pra... Droga, Lin, me ajuda, eu tô um pouco desconcertada aqui. A Lin, assim, quando ela chega na cena, tipo, ela tenta analisar o cenário com muita velocidade. Quando ela se depara com a entidade divina, ela rapidamente desce do Barracudas, quase se jogando de lá, e ela se ajoelha perante a Deus, assim. Só que, mesmo que não seja uma postura comum dela tomar, ela parece realmente nervosa e preocupada por ajuda. Então, em respeito, ela se ajoelha, ela já aproveita e encara, tipo, o chão, né? E ela: senhora, precisamos de ajuda. Você é a deusa da alma. Você poderia conectar a gente para esta guerra? Isso é perigoso demais. Conectar a alma é algo que exige sacrifício e pode levar à dor. Eu olho pra Lin, eu olho pra deusa novamente. E o que é que a gente precisa sacrificar pra fazer isso? Os próprios sentimentos. Basicamente, estar vinculado a alguém de uma forma que vocês estão falando, isso vai fazer com que todos sintam o que um de vocês sentir. Isso é muito perigoso. Imagine sentir a dor de todos, tanto física quanto psicológica, em uma guerra. Não me parece prudente. Eu sabia que isso era uma péssima ideia, eu dou um passo pra trás. Não, isso é uma péssima ideia, definitivamente. Eu olho pra Lin e eu só consigo pensar que a gente perdeu tempo e que aquela definitivamente era uma péssima ideia. E por que desde o começo eu concordei? Eu solto um suspiro. Não dá, é muito arriscado. Tem muita coisa em jogo. Nós precisamos nos conectar de alguma forma. Se não desse, de que modo? Se a gente conseguisse encontrar o elfo, ele poderia fazer aquela macumba dele pra conectar a gente, que nem daquele dia Bom, se vocês me dão de licença, ela sorri. Eu tenho coisas pra organizar. Eu vou andando em direção pra fora da cabana e eu vou puxando ali. Não, Lin, a gente precisa pensar rápido, a gente não tem mais tempo pra perder. E eu vou
vou olhar pra ela, o que a gente faz agora? Eu não sei agora o que o Mason fez, se consigo encontrar a Astrid, eu não sei onde tá o Dante, nem o Elfo. Ai, que droga, isso tá péssimo. Ok, Bruno, eu posso dar um teste de inteligência como o Lin pra saber se a deusa Iris é apropriada pra isso? Ou se, tipo, não existe, assim, uma coisa que eu consiga pensar de tornar essa ideia possível, assim, você pode vir clarão. Dá pra me dar um teste de inteligência? Você quer se conectar com as pessoas, é isso? Exatamente, eu quero um método eficaz de se comunicar durante a batalha. Beleza. Bom, vocês começam a caminhar, né? E não demora muito para que acabem esbarrando em uma figura. Uma figura que vocês já conhecem do acampamento Meio Sangue. Trata-se de Eugênia. A Eugênia Folt é filha de Afrodite e, bem diferente do que é esperado dela, ela nesse instante parece um tipo de camelô, trazendo coisas nas mãos e penduricalhos para todos os lados. Ela usa uma armadura toda adornada com símbolos de rosas, apesar de ser de bronze, a armadura é nitidamente de bronze. Os cabelos delas estão trançados e lhe caem por sobre a armadura como... enfim. lhe caem por sobre a armadura. Ela olha pra vocês e franze o senho, como se estivesse irritada. Ela tem uma feição muito irritada. Pega minha mãe, pega isso, vai! E ela só vira aquelas coisas que ela tem nas mãos assim e empurra na direção de vocês. Pega isso! Ela aponta pro interior da caixa. Além de ter, por óbvio, muitas dessas coisas penduradas nos braços também. E quando você se aproxima, consegue notar que trata-se de um colar. Um colar que tem como pingente uma espécie de cristal. Um prisma. Eu pego aquela caixa surpresa, assim, eu olho pra ali, e depois olho novamente pra garota. Meu olhar bate pro colar. Eu estreito os olhos pra ele e eu queria fazer um teste de ocultismo pra ver se eu reconheço, então... Assim, ela tascou, tipo, 2 caixas na gente ou ela só tascou uma caixa? Como foi essa situação? Ela não jogou em cima de vocês, ela só aponta na direção de vocês, obrigando vocês a pegar, entendeu? O que tem dentro. Ah, tá. Ok, então a Olga pegou. Só tem um colarzinho, então. Já que a Olga tá pegando, a Lin Tem tá vários tipo... colares, é o que eu mencionei. São vários colares. É tipo, como se Do que fosse... era? Do que se trata isso? Como se fosse um camelô de fato, sabe? Levando os produtos de um lado pro outro. Eu reconheço isso. Isso é um prisma. Vocês não sabem o que é um prisma? Eu fico tão linda com prismas, mas não como a caixa deles. Tá, isso eu tô vendo, mas tem alguma utilidade? Arco-íris? Ela olha pra você como se fosse óbvio. E olha aquela pessoa mais ingênua que vocês conhecem. Mensagem de íris. Eu pego um punhado. Eu pego um punhado, muito obrigada. E aí eu começo a pegar, assim, e colocar no braço, assim, como se fosse um monte de pulseira, aquele colar, assim. Eu, caramba, ajuda pra caramba. Daí, tipo, eu pego os colares, eu devolvo a caixa pra ela. Boa menina, dou umas batidinhas nas costas dela e saio correndo, assim, pra procurar o restante dos arautos. Perfeito. Você sabe. Eu só olho... Pode falar, Lina. Eu só olho pra Eugênia e falo, eu te devo uma vida. E daí eu sumo da... Enquanto isso, no outro norte, um casal corta os céus do Canyon na direção da única saída existente ali. Basicamente, por entre... existe esse conjunto de muralhas, né, de montes, morros, picos, que contornam todo o Olimpo, e existe apenas uma passagem, uma pequena fresta entre 2 desses montes, os maiores. E do lado de lá, onde se encontram estampados ali as feições de várias caveiras, ostentando, ilustrando e desenhando a entrada da porta do Olimpo, no meio daquelas montanhas, e atravessando no interior, por essa passagem, entre essas montanhas, existe uma Astrid que segura
o Mason apoiando os seus braços sobre os dele. E ambos já estão vestidos para um combate. Ela é bem ágil, ainda mais quando faz vários tipos de ameaça. E agora, de modo mais específico, quando ela o solta para cair alguns metros abaixo. E ela diz, não morre! E é quando você cai, Mason, na última fileira, um pouco atrás da última fileira, das muitas que se encontram à sua frente, na beira daquele conjunto de montes, obviamente na parte externa do Novo Olimpo. Peraí, Bruno, repete, eu não entendi direito. Basicamente você procurou pela Astrid, ela te pegou e ali depois de se arrumarem e agora tá te jogando no meio da batalha. Obviamente ainda não existe uma batalha, beleza. só são apenas as formações. Ela te levou Eu tenho uma voando. pergunta. A lança do Odin, ela tem uma porcentagem natural ou depende da minha lança? 100%. Ah, 100%, beleza. Então, e como é que ela fez pra gente voar, tá mesmo? Ela mesma me pegou no colo? Não, eu descrevi, ela pegou você pelos braços. Caraca. Então, após sobrevoar o local e ter aquela bela vista do campo de batalha e dos montes do Canyon, onde ficava o Olimpo, eu fui soltado pela Astrid para que eu pudesse começar a brincar de verdade. E eu estava ansioso para fazer. Minha mão segurava a lança de Odin, aquela que um dia pertenceu ao meu pai, e descendo numa pose quase que heróica, caindo com uma das pernas no chão e dobrada e a outra com o joelho encostado, eu olho pra frente enquanto eu observo as pessoas lutando e tento ver. Não, ainda não há batalha, tá? Só a formação ainda não é por enquanto. Não, ainda é só a formação. Tá, beleza. E eu corro os olhos pelo local buscando entender exatamente o que tá acontecendo. Pois bem, Mason Portman, a sua esposa acabara de te jogar no meio de uma preparação bélica. Isso é óbvio, é evidente. Você nota, do lado externo daquele conjunto de montanhas que guarda o Olimpo, logo através daquela única brecha, desfiladeiro, um grande contingente de pessoas organizadas em fileiras. A maior parte deles utiliza camisetas roxas, mas alguns, vez ou outra, você consegue notar a presença de camisetinhas alaranjadas. A maior parte deles na frente, não que você consiga notar isso a princípio, mas utilizam escudos muito grandes e lanças. E os escudos eles têm um formato muito específico, são retangulares. E é muito característico dos romanos, sobretudo nas formações de tartaruga. É uma boa frente de batalha. Mais atrás, e formando grupos separados, né? São várias fileiras, digamos, vários quadrantes distintos, né? Logo atrás deles, você consegue notar um conjunto de centauros, já preparados e todos armados até os dentes. Alguns até com armas, literalmente, armas de paintball. E outros com algumas armas um pouco mais medievais, digamos assim. Todos eles usam camisetas coloridas e jaquetas por sob as armaduras e dos elmos, enfim. Não muito longe desse conjunto de pessoas, se verificam também gigantes. E essa é uma visão um pouco bizarra para você. Você se depara com homens com pelo menos 100 braços saindo dos seus troncos gigantescos. E eles parecem caminhar muito morosamente rumo à frente de batalha, sendo seguidos por outros sujeitos tão grandes quanto, de pele acinzentada, que expelem naturalmente um frio mórbido.
Além desses conjuntos, outras pessoas, digamos pessoas, né, peculiares são visíveis. Ciclopes, Laika e assim por diante. Uma coisa que é válido mencionar além disso é que contornando esses montes que ficam na frente da entrada do Olimpo, aliás, que compõem a entrada do Olimpo, existem varandas, digamos assim, existem partes em que as pessoas conseguem ficar ali em cima, né, em vários níveis, e ali se encontram conjuntos de arqueiros. E além de arqueiros, existem outros sujeitos utilizando de armas um pouco maiores, como catapultas de fato. Obviamente, entre eles se encontra o próprio Booker e outros filhos de Vulcano e Hefesto. Ou Hefesto. E os de filhos de Apolo, e até mesmo é nítida a presença de algumas caçadoras, dadas as vestimentas. Alguma dúvida? Eu entendi, tem bastante gente ali no meio, então. E estão bem organizados, pelo visto. Eles são bem organizados porque porque é um exército formado majoritariamente por romanos, né? Mas mais do que isso, é válido mencionar que o cenário à frente é uma exceção ao terreno acidentado característico do Vale da Morte. É uma larga planície que vai até o horizonte. Por vezes, existem ali alguns morros, mas bem menores em comparação com aqueles que contornam o Olimpo. Então, é um terreno acidentado, por vezes, né? Existem alguns morros, mas majoritariamente composto por areia e uma planície baixa. E muito mais ao longe, na beirada, em algumas porções, é nítida a existência de dunas de areia, mais volumosas. É o Vale da Morte, no leste da Califórnia, ali perto de Nevasca. Enfim. Alguma reação específica? Algo a fazer ou a dizer? Eu já estive em terrenos semelhantes, né? É esse aqui. Sim. Então, ao observar tudo aquilo, como eu já havia feito antes, mas em especial perante os montes de guerreiros, especialmente organizados, dada a especialidade dos romanos em serem particularmente militares, eu observo o horizonte acidentado e com várias elevações, e eu me lembro da vez em que eu havia cruzado um deserto e o quanto aquilo havia sido catastrófico, com um monstro me arrancando de dentro do carro. Eu olho para trás para ver a Astrid saindo de lá e eu aceno, eu mando um beijinho, eu beijo e jogo para ela assim, com um sorriso estampado, e me volto aos outros. Ao se voltar aos outros, tem alguma coisa a mencionar? Não, exatamente, eu quero ficar ali entre eles. Perfeito. É quando você ouve um grito com uma voz, um timbre conhecido, o timbre do Ethan, que te convoca. Ei! Filho de Lupa, é você! Venha! Falta um na posição. Ele dá um sorrisinho travesso, enquanto ajeita a toga dourada, a toga roxa, púrpura, sobre os ombros, sobre a armadura. Ao escutar o chamado, e eu já havia me preparado antes que a Astrid me levasse, eu tava com o elmo, a roupa, a caneleira, os braceletes no antebraço, e quase como um raio vermelho eu fui na direção do chamado do Ethan, ficando ao lado dele, balançando balançando a lança. Porque é onde você vai ficar hoje. Ele continua caminhando, atravessando as muitas fileiras, rumo a literalmente a frente de batalha. Eu olho pra ele assim, e eu me lembro da relação que ele tinha com o Bowman. E eu franzo a sobrancelha por um instante. Eu penso até em trazer ao assunto naquele momento, só que
Claro que não era oportuno. Eu dou um sorriso. Bom, então vamos. Não tenho nenhum problema em enfiar a lança em alguns inimigos. Eu espero que não tenha, pois é triste. Vou só conferir o conjunto de Nui. Ele olha ao redor procurando por algo ou alguém e desaparece no meio das fileiras. Aliás, antes de sumir, ele fala: obrigado pelo aviso. Eu nem consigo imaginar como eles apareceram do nada. Não é de quê. Foi um pressentimento. Em outro cenário, segurando conjuntos de colares e colares, Olga e Lin se armam para o combate. E isso é muito rápido da parte delas. E em questão de instantes estão atravessando aquele desfiladeiro longo como a parte externa, para assim se colocar ao menos à beira do combate. Não é uma escolha de vocês posteriormente me dizer onde vocês vão querer ficar em específico. Lin, Olga? Pode falar. Não, é que eu quero. Eu ia estar provavelmente sobre o Ragnarok e eu quero localizar ao menos a Astrid mesmo pra poder entregar o colar pra eles. Bom, a Astrid não é muito difícil de achar, tá? Só gostaria de mencionar, em resumo, que você encontra literalmente voando. É quase como se ela estivesse olhando pro Mason, mandando um beijinho, e ela se vira na sua direção e, tipo, você quase atropela. Basicamente assim. E assim você consegue entregá-la, e ela indica o local do Mason também, tá? Ok, então eu nem troco muitas palavras com ela, eu apenas entrego o colar e falo pra gente poder se comunicar e em seguida eu dou um rasante lá na direção do Mason. E eu grito lá de cima mesmo: ei! Mason! E eu vou lançar o colar pra ele. Perfeito. Você vai dar um teste de arremesso? Tô brincando. Eu me viro escutando a vozinha assim do nada. Eu não esperava, pra ser sincero. Dada que eu tava bem compenetrado ali olhando os romanos. E quando eu me virei, e imediatamente eu recebi aquele... É um colar? É um colar com... E aí a Olga só fala assim: se precisar falar comigo ou com qualquer um dos arautos, usa o colar. Aí quando eu recebo ele, eu pego ele meio desajeitado, assim, dado um susto. E aí, quando eu escuto ela dizendo, eu levanto a mão em um joinha, assim. E mas você já havia entendido, Mason. Quando você nota do que se trata o colar, você nota que eles também são familiares. Sim. Em outra oportunidade, você já havia os visto sendo coordenados pela Deva, filha de Iris, que infelizmente não está mais conosco. E talvez até mesmo essa mínima lembrança daquela garota que provavelmente poderia abrir um fã-clube para o Pierre, isso te faz se lembrar não só de todas as pessoas que você já perdeu na guerra, ou de todos os... Mesmo que você não tinha laços com elas, todas as pessoas que em algum momento se prestaram a lutar com você por algo. Você se lembra, inclusive, do seu melhor amigo e irmão, que sequer deu as caras até agora. Carrie? Okay. Quando eu vejo que a Olga jogou o colar pro Mason, eu gritando mesmo, já que ela tá nas alturas: você vai atrás da Cindy! Da Cindy não, tá louco? Eu nem falo do Sandra e do Dante. Eu vou ficar na linha de frente. Eu assento positivamente e em seguida eu puxo as correntes do Ragnarok e eu quero ir em direção aonde eu acho que o Dante tá. Não sei se eu preciso rolar alguma coisa pra também me guiar pelos caminhos. Não. Ok. Na verdade, porque agora nós vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos. Nem isso, 3 minutinhos. E a gente volta com o começo do último círculo. Beleza. Mano, que tem? Oi? Caralho! Nossa, meu Deus, começo do último círculo, realmente, né? Meu Deus.
Ai, que droga, velho. Ai, caralho, vamos brincar agora. Ó, a gente perdeu uma cota de tempo correndo de um lado pra outro pra pegar as colares e ficar entregando coisa pras pessoas. Ah, mas acontece. Fazer o que pega tempo não. Mas é útil, é útil. Sim, tipo, acontece. E aí depois a gente não vai precisar ficar falando, buscando, indo lá na puta que pariu pra falar coisa. Sim, isso foi. Inclusive, Eli, você vai na linha de frente comigo? Eu vou sim, bate aqui. Uhul, eu bato. Nossa, deve ser muito épica essa cena. Caralho. Amigo, mas vamos trocar um papo. Tenta falar com o povo aí pra eles pararem de bater na gente. Vamos lá, eu abro caminho, você vai lá, fala com teu pai, fala, ó. Vai dar errado, hein? Tenta convencer eles, fazer eles virar casaca, velho. Caralho. O teu pai bom, o bom é teu pai, fofinho. Ah, tá, entendi. Criou o pai quem cria. Não, é claro, eu vou chegar, eu não vou sair atacando os caras do acampamento do Hotel Valhalla, pô. Só os outros, só o resto. Ainda bem que eles estão com as camisetinhas com cores, né? Então, é verdade. Tipo, esse aqui é brasileiro, toma. Esse aqui é nórdico, não, com licença. Esse aqui. Não, esse aqui eu não gostei, esse aqui é maia. Pum. Estão pedindo pra sair da frente. Sai, com licença. Vamos aí, velho. Eu quero matar o cara atrás de você, dá licença. Olha pra baixo. Nossa, velho, o não, Judas velho, vou chegar e meter o gritão lá, eu quero chamar a atenção desses desgraçados. Assim, o Mason, ele tá, tipo assim, ele tá com esse mindset, mas aí ele vai estar no meio da artilharia dos caralho. Os caras vão estar atacando os nórdicos, aí ele vai, tipo, entrando num bug mental, tá ligado? Tipo, o quê? Não, mas eu acho que pelo menos a intenção, até uma coisa que ele vai sugerir, é tipo, pô, tu vai lá falar pro teu povo, eu te dou cobertura, assim, abre os caminhos, você vai, porque eu tô com um cavalo gigantesco, porra. Dá pra eu pular muito caminho na batalha. Uhum. Eu já sei o que eu posso tentar fazer, eu posso tentar falar com o povo romano e explicar que eu posso trazer o povo romano, pô, o povo ali. Ah, tá, o romano, meu Deus, escutei uma coisa errada. Não! O romano, meu Deus! O quê? Eu também escutei exatamente a mesma coisa que eu escutei. O que vocês escutaram? O povo romano. O quê? Eu também escutei isso. O que, pelo amor de Deus? Eu não tô entendendo também, eu quero rir junto. Agora só fala, eu também ouvi isso. Ali joga uma frase incompreensível. Tá. Ele falou povo humano, eu ouvi porra humana. Ai, meu Deus. Para de rir, eu não vou rir mais. Gente, pelo amor de Deus, procura terapia. Eu também. Gente, eu vou mandar os caras não atirar nos Valhalla lá e vou falar, galera, vamos... Eu vou falar eu vou fazer eles virar nossos aliados, né? Pro mês eu vou seu cu. Não dá pra fazer aquela troca de ideia antes do X1 acontecer de fato, sabe? Que vai uns representantes lá na frente, daí eles conversam, pá. Chegar num consenso. É muito engraçado esse rolê, tipo, eu tô vendo mesmo, tipo, no meio de um monte de romano. Se o Sion tivesse aí, ele estaria cruzando os bracinhos. É verdade, isso é uma organização padrão de guerra, né? O pessoal tentar entrar em consenso antes de partir pra batalha, né? Então, cara. São todos animal, velho, que saco. A galera tá tudo com sangue nos olhos, mas de repente vem alguém lá dos nórdicos, e aí tem regra, né? Pô, geralmente tem. Tem regras no campo de batalha, tipo... Pô, mas o pessoal... Acho que o pessoal não vai ver, tipo, a gente vai tentar entrar em consenso, né? Eu vou chegar, eu vou me enfiar lá na frente mesmo. E aí os caras vão ficar bugados, falar, que porra é essa? E os caras do todo mundo vai ti. Não, e aí os caras do Hotel Valhalla vão olhar pra mim e falar assim, não, mas porra, é o mesmo, que porra é essa? Calma aí. Aí os dois vão ficar bugados. Aí eu vou começar a falar, não, pera aí, galera. Pera aí. Mas, amigo, tem muito mais panteão que isso. Sim, mas eu tô falando eu vou falar com os Hotel Valhalla, os outros panteão, pode meter porrada neles.
Não! Nem Você também é certo, eu queria dizer isso também. É verdade? Tu é tua mãe, ali? Tu vai bater na tua mãe? Isso daí não é errado? Não é certo? Porque, meu Deus. Não, mentira, não. Ai, meu Deus, eu tô trocando muita palavra hoje, pelo amor de Deus, eu tô falando tudo errado. E o mês aí queria trocar a Freya pela Gungnir. Eu aceito. Mentira, agora eu tenho uma lança mais tá bem. Mano, o Sérgio tá louco. O Sérgio tá vendendo o corpo da própria mãe pra pegar a porra de uma lança. Que merda é essa, Elfo? Ah, gente, é o transtorno mental. Ele faz isso com as pessoas. O Sérgio é rancoroso, me deixou pra morrer sozinho em Midgard, mas eu te amo, então a gente vai se vingar, tá bom? Oi, gente. Tá todo mundo aí? Oi. Campo de batalha tem regra, né? O pessoal aqui não tem. Galera que é desorganizada. Ai, que fuleiragem. Não tem esse negócio de crime de guerra, não. Vale tudo. Não, mas eles não podem trocar uma ideia antes. Umas pessoas lá representando o Olimpo e ir lá trocar ideia e falar, tipo assim, Gente, então, né, vai ser guerra. Trocar ideia. Gente, na moral, aí vocês estão sendo ingênuos. vamos lá, vamos começar. Ah, não, pô, a gente tem que tentar odiar. Trocar ideia, o negócio é trocar porrada. Faz Podemos um começar? stand-up ali. Ô, Lin, você consegue pausar aquela outra gravação e começar uma nova agora? Posso. Aqui agora é o começo mesmo, né? Então.